Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu fico mais feliz de você estar aí do outro lado, presente no OAB de primeira. Hoje nós vamos fazer uma revisão geral para a nossa próxima prova da OAB, que acontece agora em agosto, e eu trouxe alguns temas especialmente selecionados pensando em temas muito recorrentes nas provas da OAB. Vocês sabem que eu sou professora de ética profissional e sabem que eu também sou professora de processo penal. Mas comparando as duas disciplinas, em ética nós temos 10 questões na prova. Nós temos um conteúdo infinitamente reduzido perto de qualquer outra disciplina. Então, sabendo que você nos visita aqui no OAB de primeira, buscando conteúdo, buscando informação, e mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco, eu vou fazer uma super revisão para você se preparar para a prova da OAB com os temas mais importantes. Eu preparei slides para você poder dar continuidade aos estudos após esse nosso encontro. Cada tema tem a referência dos artigos mais importantes logo na primeira página, no primeiro slide. Depois, a gente destaca esses dispositivos, você visualiza novamente o conteúdo que eu vou expor em cada uma das aulas e, ao final, a gente faz um exercício, um teste da prova mais recente, para você ver como é que o examinador está trabalhando este tema nas questões da OAB, ok? Eu fico muito feliz, repito, de estar aqui com vocês e nós vamos dar início, então, a esta revisão de ética profissional para você faturar os 10 pontos na próxima prova. Vamos lá? Vamos seguir o roteiro mais ou menos do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906 de 94. Não seria possível a gente abordar um curso de ética inteiro nessa revisão. Então, seguindo o roteiro do Estatuto da OAB, nós vamos trabalhar os primeiros títulos e depois, no final, eu incluí um tema que não está muito cobrado, mas eu acredito que é um tema fundamental e ele pode aparecer nessa nossa próxima prova. Portanto, nós vamos começar com o primeiro título do Estatuto, da atividade de advocacia, ressaltando os pontos mais importantes para a tua prova. Vamos começar? Olha lá. Nesse primeiro capítulo, da atividade de advocacia, nós vamos falar de temas pontuais. Atividades privativas, nulidade dos atos e o mandato. A procuração é o instrumento do mandato. Nós temos que pensar que nós estamos fazendo uma prova para o OAB. Eu costumo sempre falar isso nas minhas aulas lá no Instituto IOB. Por quê? Porque para fazer uma prova para o OAB, a nossa cabeça tem que ser uma cabeça de advogado. Você quer ser advogado, você está buscando a sua inscrição na OAB, então desde agora, pense como advogado. Para pensar como advogado, nós temos que entender, ao estudar as disciplinas, quais são os temas mais importantes, como responder essas questões se eu fosse um advogado. Então pensa comigo, se você quer ser advogado, pensar em como este advogado é constituído e quais são as regras para que ele possa representar alguém em juízo ou fora dele, é um tema importante? Claro que é. Esse é o primeiro passo para você começar a sua atuação profissional. Pensar nos direitos do advogado. Será que esse tema também é importante para quem está fazendo prova para a OAB? Óbvio, você tem que conhecer quais são os seus direitos no exercício da atividade profissional. E assim por diante. Nessa primeira aula, vamos falar então dessa atividade advocatícia. Quais são os atos privativos para a gente seguir esse roteiro do slide? E observem aqui que ao final eu coloco os artigos mais importantes. E na sequência dos slides nós vamos ver cada um deles. As atividades privativas estão previstas lá no artigo 1º do Estatuto. A postulação efetiva é uma delas. A consultoria, a assessoria e a direção jurídica são outras 3 atividades que só podem ser exercidas por quem é inscrito na OAB como advogado.
Aqueles que não têm inscrição não podem praticar nenhuma das atividades privativas do artigo 1º, sob pena de cometimento do exercício ilegal da atividade profissional. Perfeito? Na sequência, nulidade dos atos. Esse é um tema que eu gosto muito porque o artigo 4º e o parágrafo único, especialmente o parágrafo único, ele faz uma passagem por vários outros dispositivos do Estatuto que são de fundamental importância para o exame de ordem. Vamos pensar o seguinte: os atos são nulos quando praticados por pessoa não inscrita na OAB. Até aí tranquilo, tudo bem. Nós acabamos de ver no artigo 1º que as atividades são privativas de advogado. Quem não é advogado não pode praticar atos de advocacia. Portanto, se praticados, os atos serão nulos. Consequência lógica, óbvia e muito tranquila para a prova. O problema surge no parágrafo único deste artigo 4º do Estatuto, que diz: são também nulos os atos praticados por advogado em algumas situações específicas. Vem aqui pertinho comigo. Olha só. Será que os atos praticados por um advogado podem ser considerados nulos? Sim, quando naquele exato momento, na prática de determinado ato, ele não detinha a capacidade postulatória plena por algum problema com a sua inscrição, alguma irregularidade com a sua inscrição na OAB. Então vamos lá. Vocês já estudaram e sabem que o advogado pode ser suspenso do exercício profissional por força de uma sanção disciplinar. Ele cometeu uma infração, respondeu a um processo disciplinar e foi condenado. Essa decisão transitou em julgado. Portanto, no mínimo 30 dias, no máximo 12 meses, que é o período como regra geral para suspensão, ele não pode praticar atos de advocacia. E se praticar, os atos serão nulos. Ele é advogado, tem inscrição na OAB, está suspenso e praticou atos. Os atos são nulos. Outra situação, impedimento. Impedimento é uma restrição ao exercício profissional. Alguém é advogado, pode exercer a profissão, mas não pode praticar alguns atos no universo de atos a serem praticados por um advogado, algum tipo de ação. Este advogado que tem o impedimento não pode praticar, não pode aceitar o patrocínio. Nós vamos estudar o impedimento nessa nossa revisão. Tema mais do que recorrente na prova da OAB. Agora, se eu sou uma advogada que tenho algum impedimento daqueles previstos no artigo 30, incisos 1 e 2 do Estatuto, e eu não respeito o meu impedimento, ou seja, eu pratico atos no âmbito do meu impedimento, aqueles para os quais eu estou proibida, os atos praticados são nulos. Ok? Outra situação. Eu tenho a oportunidade, a partir da minha inscrição na OAB, de obter o licenciamento, que diz respeito ao meu afastamento temporário do exercício profissional. Eu mantenho o meu número de inscrição, mas durante algum período eu estou afastada e proibida de exercer a profissão. Isso é o licenciamento. As hipóteses de licenciamento estão lá no artigo 12 do Estatuto, que nós também vamos ver. Se eu praticar atos no período em que estou proibida por força do licenciamento, os atos praticados serão nulos. Então, meus caros, se o examinador perguntar: os atos praticados por pessoa não inscrita são nulos, poderão ser nulos os atos praticados também por advogado inscrito na OAB? Sua resposta é positiva, afirmativa. Sim, se o advogado estiver nessas condições que estão lá descritas no parágrafo único do artigo 4º, que acabamos de exemplificar. Tudo bem? Vamos voltar lá para o nosso slide. Falamos então das atividades privativas, falamos da nulidade dos atos, e
E agora vamos falar um pouquinho sobre mandato. Essa relação cliente-advogado é uma relação pautada na confiança recíproca. A confiabilidade é o marco dessa relação. Para que eu represente os interesses de alguém em juízo ou fora dele, eu preciso ter a confiança do cliente. Mas eu preciso também ter um documento, ter uma autorização que justifique esta minha atuação. É a procuração. A procuração é o instrumento do mandato e a regra geral é de que o advogado só postula em juízo ou fora dele munido da procuração. Mas há casos de urgência. Há situações em que o advogado tem que atuar antes de ter a procuração em mãos. Ele deve apresentar a procuração em 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Atenção! Esta procuração, ela não dá ao advogado uma espécie de autorização eterna. Não é uma garantia para o advogado e para o cliente de que esse advogado está vinculado à causa, está vinculado ao patrocínio dos interesses do constituinte para o resto do processo, para o resto da vida, considerando a demora dos processos para o resto da vida. Pois bem, coisas podem acontecer durante esta relação, durante este patrocínio, que vão determinar a renúncia ou a revogação do mandato, ou a transferência dos poderes outorgados na procuração. Nós temos aí 3 situações distintas: a renúncia, a revogação e o subestabelecimento. E aí você pode me perguntar, professora Laura Di, qual é a mais importante para o exame de ordem? A mais importante é a renúncia, porque a renúncia é um ato do advogado. É o advogado que deseja deixar o patrocínio da causa em qualquer fase do processo. Ele quer se desvincular do processo e ele faz isso por meio da renúncia. Lembra no começo da nossa exposição, quando eu falei, você está fazendo uma prova para ser advogado. Você quer a sua inscrição na OAB. Portanto, a renúncia é um ato que deve ser praticado pelo advogado quando ele quer deixar o cliente, quando ele quer deixar o processo. Então, eu preciso saber como é que eu faço isso. Se eu sou advogado, eu preciso muito mais saber sobre a renúncia do que sobre a revogação. A revogação é um ato do cliente, quando ele não quer mais o advogado. Vocês devem lembrar que essa relação cliente-advogado é pautada na confiabilidade. Portanto, quebrado este vínculo de confiança, tanto um como o outro, advogado e cliente, podem se separar. Se eu sou advogado e quero me separar do cliente, eu uso a renúncia. Se o cliente não me quer mais como advogada, o instrumento é a revogação. Vamos falar da renúncia, que é o mais importante, mas nós não vamos deixar de abordar a questão do subestabelecimento, que é diferente. O subestabelecimento também é uma forma de desligamento do cliente, de desligamento do processo, mas só por uma transferência de poderes. Nós vamos ver os 3. A renúncia, como eu já disse, é um ato privativo do advogado. Ele é que renuncia aos poderes que lhe foram outorgados. E o Regulamento Geral do Estatuto é que traz o procedimento da renúncia. Como é que essa renúncia deve ser feita? Para eu me desligar do processo, eu preciso, primeiramente, comunicar o meu cliente acerca da renúncia, por meio de carta com AR, preferencialmente. É a regra do Regulamento Geral. Vem aqui comigo. Você esqueceu o que é o Regulamento Geral? Você está se perguntando aí, nossa, professora, o que é esse negócio de Regulamento Geral que eu não estou lembrado? Nós temos o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, você já conhece. Nós temos o Código de Ética, que não é lei, mas tem que ser cumprido por todos os inscritos na OAB.
É o artigo 33 do Estatuto que dá força ao Código de Ética e obrigatoriedade ao cumprimento de seus preceitos. Fora esses dois, nós temos o Regulamento Geral do Estatuto, que é um conjunto de normas que complementam o conteúdo da Lei 8.906. Perfeito? É lá, portanto, no Regulamento Geral que está o procedimento da renúncia. A renúncia do advogado não deve indicar qual é o motivo pelo qual eu estou me desligando do cliente. Aliás, a renúncia implica na omissão do motivo. Implica também na responsabilidade pelo processo pelo prazo máximo de 10 dias, contados da notificação enviada ao cliente. Só depois de comunicar ao meu cliente, que é o maior interessado acerca da minha saída, é que eu vou informar o juízo. Esses 10 dias representam um prazo razoável e necessário para que o cliente constitua um outro profissional da sua confiança. A nossa responsabilidade, daquele que está renunciando, ela perdura no máximo até 10 dias, mas o advogado pode ser substituído antes. Por isso, este prazo de 10 dias pode ser menor. Se o novo patrono junta a procuração no 5º dia, ok, eu renunciei e no 5º dia já não há mais responsabilidade. Perfeito? E a revogação? A revogação é a retirada dos poderes, a cassação dos poderes, feita pelo cliente, que não quer mais o advogado. Nesse caso, não há nenhum prazo de responsabilidade futuro, só pelos atos já praticados no processo. A partir da minha ciência acerca da vontade do meu cliente para que eu não seja mais advogada dele, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade pelos atos futuros. E por fim, o subestabelecimento. Subestabelecer significa transferir. Transferir o que, professora? Transferir os poderes que eu tenho na procuração. Todos os poderes que foram outorgados na procuração para o advogado constituído serão transferidos para o subestabelecido. O subestabelecido pode estar no processo junto com este advogado constituído, e aí nós temos um subestabelecimento com reservas de poderes. Eu transfiro os poderes para um novo colega, o subestabelecido, e reservo poderes para mim. Subs com reservas ou sem reservas. Eu me desligo completamente da causa e transfiro todos os poderes para o advogado indicado como subestabelecido. Vamos lembrar de uma regra importante, na verdade de um princípio que deve nortear a atividade advocatícia? A confiabilidade. Será que esse subestabelecimento sem reservas, quando o advogado constituído deixa completamente o patrocínio da causa, pode ser feito sem qualquer comunicação ao cliente? Vamos fazer um exercício que é muito interessante para esse momento da nossa exposição, mas é muito interessante para a vida. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos ocupar por um minuto a posição de cliente. Você é meu cliente, nesse momento. Eu sou sua advogada e fui constituída. Estou atuando regularmente no processo. Só que agora, por questões pessoais, eu quero subestabelecer sem reservas a um outro profissional. Todo subestabelecimento pressupõe a indicação de um outro advogado. Ok, será que você, meu cliente, que confiou no meu trabalho, que me outorgou os poderes, que assinou comigo o contrato de honorários, vai ficar satisfeito e encarar numa boa a minha saída, transferindo todos esses poderes para uma pessoa que você não conhece? É claro que a sua resposta foi não. Eu não vou ficar satisfeito, não vou ficar numa boa. A minha advogada contratada é Laura Di e não outro profissional que eu sequer conheço. Ficou fácil agora. A regra é, para o subestabelecimento sem reservas, é obrigatório o prévio e inequívoco
conhecimento do cliente. Vejam, não há necessidade de autorização do cliente para que eu subestabeleça sem reservas. Mas em respeito a esta relação de confiança que estabelece esse trabalho advocatício, é preciso dar conhecimento prévio e inequívoco acerca da minha saída em caráter definitivo. Tudo bem? Vamos olhar aqui a referência dos dispositivos que são importantes para esse primeiro bloco, que trata da atividade de advocacia. Aí no final do slide vocês estão vendo o artigo 1º, o artigo 4º e o parágrafo único e o artigo 5º. Nós vamos dar uma passada de olhos agora nesses dispositivos e vamos fazer um teste de exames anteriores. Olha lá, são atividades privativas da advocacia. A postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário ou juizados especiais, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Essa ação direta de inconstitucionalidade que está mencionada aí no dispositivo, ela suspendeu esta expressãozinha aqui, esse termo qualquer. Alguns dispositivos do Estatuto, você vai notar que estão com referência de ações diretas de inconstitucionalidade, todas já julgadas, e você deve saber em cada um dos dispositivos, especialmente lá no artigo 7º, que trata dos direitos do advogado, o que está suspenso e qual é a posição final do dispositivo. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário foi suspensa apenas a palavra qualquer, porque você sabe que em algumas situações é dispensável a presença do advogado. Qualquer pessoa pode, independentemente de capacidade postulatória ou da presença de um advogado constituído, ingressar para determinadas ações na Justiça do Trabalho, por exemplo, nos juizados especiais. Por esta razão, esta expressão qualquer foi suspensa por ação direta de inconstitucionalidade e julgada posteriormente inconstitucional. Não se inclui na atividade privativa, e nós aprendemos isso quando ingressamos na faculdade de Direito, não é? A impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal pode ser feita pela própria parte. E por último, eu acrescento aí o parágrafo 2º, que fala dos contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Atenção com o que a gente sabe na prática e o que a gente tem que saber para fazer a prova. Você sabe na prática que muitos contratos constitutivos de pessoas jurídicas são elaborados por contadores. E aí o examinador pode perguntar para você se esses contratos têm que ser assinados por advogados. Regra básica, sim, precisa do visto do advogado. E não é apenas a assinatura. Todo documento assinado pelo advogado implica também na sua responsabilidade. E por último, o parágrafo único do artigo 4º, que é o mais importante. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade privativa com a advocacia. No artigo 5º, vem as regrinhas sobre o mandato e sobre a renúncia, que nós trabalhamos na aula. E agora nós vamos para uma questão de concurso, uma questão de exame da OAB anterior, para ver como é que este tema, atividade de advocacia, vem sendo trabalhado pelo examinador. O advogado Carlos pretende subestabelecer os poderes que lhe foram conferidos pelo seu cliente Eduardo, sem reservas, pois pretende realizar uma longa viagem sem saber a data do retorno, não pretendendo manter mais compromissos profissionais. Nos termos das normas do Código de Ética, tal ato deve. Pessoal, atenção. Os testes de ética, normalmente, eles trazem uma situação de fato, uma historinha. Procure tirar da historinha só o tema que você precisa conhecer. Vai ficar muito mais fácil de responder os testes quando você pensar daquela longa história o tema da questão. Qual é o tema da questão? Subestabelecimento. E o tema é subestabelecimento sem reserva de poderes. Nós já estudamos a regra. Princípio da confiabilidade, necessidade de conhecimento prévio e inequívoco do cliente
quando o advogado deseja subestabelecer sem reservas. No com reservas, não. No subs com reservas, eu fico no processo junto com o novo advogado subestabelecido. Por essa razão, eu não preciso nem informar o meu cliente. Mas no sem reservas, é obrigatório. Vamos às alternativas. Nos termos do Código de Ética, tal ato deve prescindir do conhecimento do cliente por ser ato privativo. Ou seja, eu não preciso comunicar, está dispensado o conhecimento e esse é um ato privativo do advogado. Não é essa a resposta. Ser comunicado ao cliente de modo inequívoco, verdade, de modo prévio e inequívoco. Ser realizado por tempo determinado, isso não existe, o subestabelecimento não tem prazo. Implicar na devolução dos honorários pagos antecipadamente pelo cliente. A questão dos honorários é uma outra situação que não envolve propriamente o subestabelecimento sem reservas. Qualquer alteração na atividade profissional, qualquer saída extemporânea, quando eu contratei e não cumpri com os serviços contratados, vocês devem lembrar que o advogado recebe proporcionalmente ao tempo e ao trabalho efetivamente realizado. Ou seja, se eu recebi honorários antecipadamente e não prestei os serviços, obviamente que eu terei que devolver totalmente ou proporcionalmente, não sei. Mas haverá direito aos honorários sempre de forma proporcional. Perfeito? O nosso gabarito, portanto, é a letra B de bola. E vamos passar para um tema novo. Sim, eu destaquei aí o artigo que fala sobre o subestabelecimento. No sem reservas de poderes, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, como nós falamos. Vamos mudar de tema agora e vamos falar dos direitos do advogado. Como acertar uma questão sobre direitos do advogado? Olha os artigos que eu destaquei aí na referência. Artigo 7º e alguns parágrafos do artigo 7º. Você tem que ler o artigo 7º. O artigo 7º, com todos os seus incisos, traz vários direitos em espécie. Você tem que ler, tem que conhecer o artigo 7º. Não precisa memorizar todos os direitos, mas se nós estamos fazendo uma prova para sermos advogados, nós precisamos conhecer os nossos direitos. Direitos em relação aos magistrados, em relação ao momento do processo, em relação à sustentação oral, a como eu me posiciono, como é o meu exercício profissional em todo o território nacional, a inviolabilidade do meu escritório. Eu tenho que ler o artigo 7º. E os seus parágrafos mais importantes vão estar aí nos slides para a gente repassar. Perfeito? Eu destaco duas questões importantes, a imunidade profissional e a prisão do advogado. A imunidade profissional significa que o advogado, ao cometer apenas 2 crimes contra a honra, injúria e difamação, no exercício da atividade profissional, ele não responderá o processo criminal porque ele tem imunidade. Vem aqui comigo. Vejam, esses crimes, a imunidade desses crimes, injúria e difamação, só se aplica quando eles forem praticados no exercício da atividade profissional. Por quê? Porque o advogado, para exercer a sua atividade, para bem defender o cliente, não pode ficar preocupado se eventualmente ele vai injuriar ou difamar alguém no exercício da atividade profissional. Por essa razão, para que ele tenha mais liberdade de defesa, a lei lhe atribui a imunidade profissional. No mesmo dispositivo, parágrafo 2º, há a previsão do crime de desacato, que foi julgado inconstitucional por força da ação direta de inconstitucionalidade que nós já comentamos. Portanto, a imunidade permanece apenas em relação aos crimes de injúria e difamação. Professora, mas e se o advogado praticar estes crimes não no exercício profissional? Ele responderá pelos crimes como qualquer cidadão. Perfeito? Tranquilo?
Vamos dar uma olhada nos dispositivos que eu separei para vocês, prestando atenção na questão da prisão do advogado. Existe uma restrição quanto ao local da prisão. Antes do trânsito em julgado da sentença, o advogado só poderá ficar preso em sala de estado maior. E não se trata de uma prisão especial, mas uma prisão especialíssima. É uma sala destinada aos oficiais das Forças Armadas e, na falta desta sala, o advogado deverá ficar em prisão domiciliar. Neste dispositivo que fala da sala do Estado Maior, também houve o julgamento de um trecho considerado inconstitucional pelo STF, que exigia também que, além da sala de Estado Maior, ela tivesse instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB. Esse trecho, assim reconhecidas pela OAB, foi considerado inconstitucional pelo STF, porque seria praticamente inviável, a critério da OAB, considerar digna uma instalação para a prisão do advogado. Por esta razão, mantém-se a sala de Estado Maior para a prisão do advogado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sem este requisito de reconhecimento das instalações como próprias e adequadas para um advogado pela OAB. Perfeito? Nós vamos ver que o advogado pode sim ser preso em flagrante. Em que condições? Vamos ler os dispositivos. Olha lá. Eu destaquei 2 incisos para começar, falando dos direitos do advogado. Vocês devem conhecer todos, mas eu destaquei só 2. A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, dos instrumentos de trabalho, correspondência eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Atenção! O escritório do advogado é inviolável, porque ele tem o dever também de proteger o sigilo profissional. O sigilo profissional é o segredo dos clientes. É toda a informação que o advogado recebe e não pode revelar por força do sigilo profissional. Essa é a razão para a inviolabilidade do escritório e, atenção, do local de trabalho, ainda que o advogado trabalhe em casa. Esta inviolabilidade não é absoluta e nós vamos ver nos parágrafos agora destacados ao final do artigo 7º como é que se quebra esta inviolabilidade do escritório de advocacia. Razão óbvia. O escritório de advocacia não poderia ser um local completamente protegido a ponto de que crimes fossem ali praticados e ninguém pudesse investigar. Indícios suficientes de autoria e materialidade de crimes praticados pelo advogado vão proporcionar a quebra desta inviolabilidade. Nós vamos ler o dispositivo. No inciso 3, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Nós estamos pensando como advogados, meu cliente está preso e eu preciso falar com ele. Foi decretada a incomunicabilidade do meu cliente. Será que eu não posso falar com ele? Óbvio que sim. Ainda que eu não tenha procuração, porque se eu não tenho procuração, eu preciso conversar com ele, entender o caso, avaliar se eu vou aceitar o patrocínio da causa e por isso eu preciso dessa conversa reservada. Tudo bem? Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Atenção, a minha prisão em flagrante ocorreu por um motivo ligado à advocacia e não por um crime comum. Eu vou ser presa em flagrante, mas tenho o direito de ser acompanhada por um representante da OAB sob pena de nulidade do auto. Atenção! A OAB deve enviar um representante para acompanhar esta lavratura do auto de prisão em flagrante em tempo hábil.
Mas se não enviar, já decidiu o STF, se o problema for a falta da ação da OAB no envio desse representante para o acompanhamento da lavratura do auto de prisão em flagrante, não haverá nulidade, ok? Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, e este trecho, assim reconhecidas pela OAB, não tem aplicabilidade, foi julgado inconstitucional pelo STF e, na sua falta, prisão domiciliar, ok. A imunidade profissional que nós vimos, injúria e difamação são os crimes em que o advogado tem a imunidade, não poderá responder ao processo criminal, e o desacato também foi julgado inconstitucional por força da ação direta de inconstitucionalidade. Prisão em flagrante, somente por crime, no exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, com acompanhamento do representante da OAB, que é o inciso 4 do mesmo artigo 7º. Como é que a gente quebra a inviolabilidade do escritório de advocacia ou local do trabalho? Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, primeiro requisito. A autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2, em decisão motivada, expedindo um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB. Então, olha, é a autoridade judicial, decisão fundamentada, busca e apreensão na presença de representante da OAB, e o mandado deve ser específico e pormenorizado, dizer exatamente o que os agentes estão indo buscar. A ser cumprido na presença, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização de documentos, mídias, objetos pertencentes aos clientes do advogado, bem como demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre os clientes. Ou seja, esse mandado de busca e apreensão pode levar objetos, documentos, informações que são dos clientes. Essas informações jamais poderão ser utilizadas sob pena de violação do sigilo profissional. A quebra da inviolabilidade é possível, mas devem ser preservadas as informações do cliente, salvo se ele estiver em coautoria na prática delituosa com o advogado. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Perfeito? Vamos fazer uma questão de exames anteriores tratando do tema direitos do advogado. Aguinaldo é advogado na área do direito de empresas, tendo como uma de suas clientes a sociedade cobradora eficiente limitada, que consegue realizar os seus atos de cobrança com rara eficiência. Por força da sua atividade, a sociedade é convidada a participar de reunião com a Associação dos Consumidores Unidos e envia o seu advogado para dialogar com a referida instituição. Consoante o Estatuto da Advocacia, deve o advogado comparecer. Qual é o direito do advogado que está incluído nessa questão? Como é que o advogado pode representar o seu cliente em reuniões ou assembleias? Nós já sabemos qual é a regra geral de que o advogado só representa os interesses do cliente em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, munido da procuração. Isso já te dá uma luz para procurar a alternativa correta. Vamos lá. Ele deve comparecer à reunião com o seu cliente responsável pela empresa. Ok, mas ele pode representar o cliente. Desacompanhado com procuração com poderes adjudícia. Os poderes adjudícia são para postulação em juízo. Ele está indo para uma reunião na Associação dos Consumidores Unidos. Ele não precisa de poderes adjudícia, ele precisa sim de poderes especiais. Ele comparece à reunião
com mandato outorgado com poderes especiais. Vamos lá? A última, ele comparece ao local sem a presença do cliente e sem mandato. Aí como é que ele vai demonstrar que ele está representando o cliente? Nosso gabarito só pode ser a alternativa C de casa. Vamos dar sequência e vamos falar, estão aí os dispositivos que fundamentam a nossa resposta, e vamos falar um pouquinho da inscrição do advogado. A inscrição na OAB, ela tem, na verdade, 4 possibilidades. Pensando na inscrição do estagiário, que é a primeira, mas que também impõe os requisitos que estão presentes no artigo 8º, a inscrição na OAB pode ser a principal, a que você está buscando com a sua aprovação na OAB, a inscrição suplementar, que é uma segunda inscrição para aquele que já se inscreveu efetivamente, a inscrição por transferência, quando eu vou mudar definitivamente o meu domicílio profissional, e a inscrição para aquele que teve a inscrição cancelada por alguma das razões previstas no artigo 11 do Estatuto. Aquele que teve a inscrição cancelada pode voltar a advogar, pode voltar a integrar os quadros da OAB, e ele fará isso por meio de uma nova inscrição, com um novo número, porque aquele antigo jamais se restaura após o cancelamento. Nesse tema inscrição, eu quero que você preste atenção em 2 incisos importantes do artigo 8º. O não exercício de atividade incompatível e a idoneidade moral. A atividade incompatível é aquela que proíbe completamente o exercício da atividade profissional. Vem aqui comigo que eu vou falar um pouquinho da atividade incompatível com você. O artigo 28 do Estatuto traz um rol de cargos ou funções, em geral públicos, um rol não taxativo, de atividades que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Ou seja, se eu exerço alguma daquelas atividades, eu não posso exercer a advocacia, sob pena de nulidade dos atos. E se eu sou candidato à inscrição, que é o nosso tema agora, eu não vou poder me inscrever. Eu posso fazer sim o exame da OAB, mas uma vez aprovado, eu não consigo a minha inscrição, porque eu exerço atividade incompatível e não cumpro, portanto, este requisito previsto no artigo 8º, inciso 5. Tudo bem? Nós percebemos que essa atividade incompatível afeta a vida daquele que está buscando a inscrição na OAB, impedindo a inscrição, mas afeta a vida também do advogado já inscrito. Eu sou advogada aqui em São Paulo e eu tenho a minha inscrição na OAB-SP. Se eu assumir alguma atividade incompatível e esta atividade incompatível for em caráter definitivo, a minha inscrição também será cancelada. No entanto, se essa atividade for em caráter temporário, eu posso ficar licenciada, afastada da OAB, mantendo o meu número da inscrição, sem, no entanto, praticar nenhuma das atividades privativas no período do licenciamento. Para se inscrever na OAB, nós precisamos cumprir integralmente os requisitos do artigo 8º, para inscrição como advogado. No inciso 6, a idoneidade moral exige que este candidato à inscrição não tenha sido condenado por crime infamante, salvo se reabilitado. O nosso problema é identificar que crime é este. Você, com certeza, nunca estudou no Código Penal quais são os crimes infamantes. O Estatuto também não traz para nós nenhuma lista, nenhum rol dos crimes infamantes. E é o Conselho Federal da OAB que vai mostrar para nós quais são, em última instância, os crimes considerados infamantes ou não. Essa questão já caiu na prova da OAB. E o que você precisa saber é que esse crime infamante,
é assim chamado porque vem de infâmia, vem de desonra. Não é só a gravidade do crime que vai determinar se ele é infamante ou não, mas o aspecto da confiabilidade é que será levado em consideração. Quando nós observarmos um crime que retira completamente a confiança que pode ser depositada nesse profissional, e não precisa ser um crime grave, como eu disse, pode ser o estelionato, a falsificação de documentos. Estes crimes retiram a possibilidade que a gente possa confiar no advogado. Portanto, em decisões já proferidas no Conselho Federal, este crime é um crime infamante. E o advogado não será considerado idôneo para o exercício da advocacia. Nós vamos dar uma olhada agora nos dispositivos que eu separei que são importantes sobre esse tema. E no final, vamos fazer uma questão da OAB que trata do tema inscrição. Vamos lá. Para inscrição como advogado é necessário, então, todos os requisitos do artigo 8º. Capacidade civil, o diploma, o título de eleitor, a quitação do serviço militar, ser brasileiro, a aprovação no exame, no inciso 4, não exercer atividade incompatível, idoneidade moral e prestar o compromisso perante o Conselho. Para o estagiário, a inscrição também exige esses requisitos. É claro que o estagiário estará dispensado da questão da aprovação no exame de ordem e também da apresentação do diploma, mas ele não foge do requisito de não exercer atividade incompatível. Se o estagiário exerce atividade incompatível e precisa cumprir o estágio para poder concluir o curso, porque o estágio é obrigatório, ele deverá fazer o estágio na instituição de ensino, lá na faculdade, mas ele não poderá se inscrever na OAB como estagiário. Perfeito? Olha lá, essa questão da inidoneidade moral pode ser suscitada por qualquer pessoa, mas ela só pode ser declarada por 2/3 de todos os membros do Conselho Seccional competente. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 8º. E o 4º, não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Atenção para o crime infamante, que retira do advogado esta qualidade de idôneo para o exercício da advocacia. Onde é que a gente deve fazer a inscrição principal? Vocês, que são futuros advogados, deverão fazer a inscrição no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o domicílio profissional. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. E por último, além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em que passe a atuar com habitualidade. Mais de 5 causas ao ano, perante outros estados da federação, porque a área territorial do Conselho Seccional é a área do estado ou do Distrito Federal. Se a minha atuação for ultrapassar as 5 causas ao ano, eu devo promover a minha inscrição suplementar perante este Conselho Seccional, diverso daquele onde eu estou inscrita. Ah, professora, e quantas suplementares o advogado pode ter? Quantas forem as unidades da federação? Ele paga anuidade no seu local de inscrição principal e paga anuidade na inscrição suplementar. Lembrem que fixar o valor da contribuição obrigatória da anuidade é da competência do Conselho Seccional, de cada uma das unidades, e não do Conselho Federal. A inscrição suplementar, para efeito dessa contagem de 5 causas ao ano, considera a postulação efetiva do advogado. As atividades de consultoria e assessoria jurídica não estão incluídas. E é importante lembrar que os processos iniciados em um ano, que não terminaram,
devem ser levados para o ano seguinte para efeito de contagem das 5 causas ao ano. Ou seja, se eu tenho hoje, em 2014, 4 processos tramitando aí no Mato Grosso, e esses processos não vão terminar em 2014, eu não tenho suplementar no Mato Grosso. Quantos processos eu posso ter em 2015? A completar o número de 5, eu só posso ter mais um processo em 2015. Perfeito? E vamos lá pular esse dispositivo que fala do cancelamento e do licenciamento. Vamos para a inscrição como tema de concurso. Ângelo, comandante das Forças Armadas Especiais do Estado B, é curioso em relação às normas jurídicas, cuja aplicação acompanha na seara castrense, a justiça castrense e a justiça militar, já tendo atuado em órgãos julgadores na sua esfera de atuação. Mantendo a sua atividade militar, obtém autorização especial para realizar o curso de Direito no turno da noite em universidade pública, a qual teve acesso pelo processo seletivo regular de provas. Ângelo consegue obter avaliação favorável em todas as disciplinas, até alcançar o período em que o estágio é permitido. Ele pleiteia a sua inscrição no quadro de estagiários da OAB e que o mesmo seja realizado na Justiça Militar. Com base no caso narrado, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Essa questão trata da inscrição do estagiário que exerce uma atividade incompatível, unindo 2 temas, inscrição e incompatibilidade. O candidato à inscrição como estagiário é um militar na ativa e essa função é considerada incompatível. Vamos ver se ele pode se inscrever como estagiário, já que não cumpre o requisito do artigo 8º, inciso 5. Alternativa A. O estágio é permitido, desde que ocorra perante a Justiça Militar Especializada. Letra B. O estágio é permitido, mas por tratar-se de função incompatível, é vedada a inscrição na OAB. A letra B está correta. Ele faz o estágio como requisito para a conclusão do curso, mas sem a carteira da OAB, sem a inscrição como estagiário. Na letra C, o estágio poderá ocorrer mediante autorização especial da Força Armada respectiva. A Força Armada respectiva não pode dar nenhuma autorização violando a Lei Federal 8.906. O estágio possui uma categoria especial que limita a atuação em determinados processos. Não tem nenhuma relação lógica nem com a lei essa alternativa D. Nosso gabarito é a letra B de bola. Meus caros, o nosso tempo aqui, hoje, é curto, mas os nossos slides estão preparados para vários outros temas, entre os quais impedimentos e incompatibilidades, sociedade de advogados, honorários e processo disciplinar. Eu quero que vocês deem uma boa lida nesses slides, nesses dispositivos que eu destaquei. Eu desejo a todos ótimos estudos e uma ótima prova da OAB. Nós vamos nos ver mais próximo do exame. Um beijo e até o nosso próximo encontro.